familiares aqui. E ele falou, citou o Lito, falou, o Lito teve aqui nesse programa e eu vou refutar o Lito, porque ele é um defensor do Santos Dumont como o pioneiro. O primeiro, né? É o primeiro. E ele trouxe... Tá aí, vocês assistam aí, deve ter um corte sobre isso, ele falando dos jornais lá do... Você lembra qual que era o jornal? Science, American Science. É, alguma coisa assim, né? Daily Science, Science, sei lá. Ele guarda, ele tem um arquivo grandão, né? Mas ele não tem o jornal de Dayton, que é tem uma nota. Isso tá na biografia, inclusive, dos irmãos Wright. Isso tá na biblioteca Tinha também. um jornal local. Jornal local acompanhou... que fala dos Wright Brothers, que eles voaram com a máquina e que foi presenciado. Aí tem o nome das pessoas lá, que era pouquinho que viram mesmo. Entendi. E, pô, a história é interessante. Por exemplo, a gente tá aqui nessa data, que é quanto? 4, 5? Dia 4? hoje? Então, pô, eu não sei data. Dia 3, Ninguém né? sabe mais Dia data, 3, né? 3 de 3 de abril. maio. Abril. Maio. Abril? Nossa, é maio, verdade, maio, verdade. 3 de maio. Na mesma hora, eu tô na sua frente. O que eu tô vendo aqui atrás é o Fofão, é o México, é uma geladeira toda pintada. O que você tá vendo é outra coisa. Então, se você for descrever como que é esse dia hoje, você vai descrever o que você tá vendo. Eu vou descrever o que eu tô vendo e vai ter disparidade. Quando a gente leva isso lá para 1903, em que a França era o centro do mundo, era o top assim de evolução, de tudo acontecia na França. Os Estados Unidos eram um curral de fazenda, era um país atrasado pra caramba. Então, pô, o Santos Dumont, por que ele foi pra Paris e não foi pros Estados Unidos? Porque não tem nada nos Estados Unidos pra fazer. Então ele vai pra Paris, é o centro do mundo, é onde tudo acontece e tudo é noticiado. Os prêmios lá, né? Os prêmios. E aí, nos Estados Unidos tem os bonecos lá que estão tentando fazer avião com peça de bicicleta, fazer o negócio voar com muito estudo, muito método científico. E 60 centímetros catapultado não faz muita diferença. Assim, porque entre 1903 e 1906 passaram 3 anos até o primeiro voo do Santos Dumont. Documentado, filmado, tudo beleza. Os Wright Brothers queriam esconder o bagulho. E quando você quer esconder para vender uma patente, ninguém vai ver mesmo. Então como é que você vai noticiar um negócio que você não viu? O que não quer dizer que eles não tenham voado. Entendeu? É isso que é difícil de provar. O lance de ser catapultado agora, não faz diferença? Não faz diferença. Não? Que na verdade não é uma catapulta aqui. Catapulta seria um negócio para deixar eles pegarem mais velocidade, é isso? Eles... O que acontecia com os Wright Brothers? Eles iam para Kitty Hawk. Não confundiu os irmãos Wright com os irmãos Weintraub, né? Que... é bom. Não inventaram o avião, né? Inventaram outra coisa. Tá dando um rolo aí absurdo, né? Eles precisavam... Pô, tá no início, ninguém voa com mais pesado que o ar. Já existia planador. Planadores já voavam. Balão já existia. Existia o dirigível. O Santos Dumont foi pioneiro. Isso aí Opa, Santos Dumont foi o rei dos dirigíveis. Ele foi o primeiro que fez o balão dar uma volta na Torre Eiffel e voltar para o mesmo lugar. E por isso que ele foi tão aclamado. O Santos Dumont, se existisse tipo a revista Times, ele seria a capa da Times assim, por vários anos seguidos. Porque ele era o cara do mundo. O mundo conhecia o Santos Dumont. Entendi. Souvenirs que vendiam na França tinha a cara do Santos Dumont. Ele era famoso nesse nível? Ele era o top das galáxias. Ele era o Elon Musk da época. Era o Elon Musk da época. E genial. Aí eu já me perdi que eu ia falar do... Você tá falando do balão, né? Que ele foi o primeiro que... E a gente tá falando de catapultar e tal. Da catapulta. Então, Já tinha balão, dirigível... Já tinha planador. Planador Lilienthal. É um tipo ultraleve. Pensa no ultraleve. Mas não tem motor. E ele voa. Mas como ele chega até lá em cima? Não, o cara sobe no morro. Asa Delta. Não tem motor e você fica voando ali na... Então, já existia planador. Qual que era o lance? Era botar um motor. Solo, botar o motor. Se você criar assim, ó, você tem que sair do solo por meios próprios e voar tantos metros. Então, o Santos Dumont foi o primeiro a fazer isso. Tá. Mas se for um veículo motorizado mais pesado que o ar, aí os irmãos Wright foram primeiro. Tá. E aí é o seguinte, eles levavam essa parafernália deles
para Kitty Hawk, que ventava muito, porque eles precisavam de muito vento. Lembra que a gente estava falando do vento no nariz? Então eles precisavam de vento. E eles faziam o avião descer a duna. E aí, no início era meio difícil, porque eles não tinham roda naquele avião, era tipo de esqui. Aí eles resolveram inventar um trilho. E aí eles montavam um trilho, né, eles primeiro iam lá com o dedinho, né, falando, tá ventando pra cá. Aí começava a montar o trilho. Aí demorava 2 horas pra montar o trilho. Quando eles terminavam, o vento tinha mudado de direção. Os caras. E aí eles tiveram a ideia assim, pô, vamos fazer então uma espécie de catapulta pra acelerar a gente no trilho. Que aí, independente do vento, a gente vai ter o vento relativo e vai conseguir sair do chão. E assim, conta a história, que foi em 1903, eles voaram 60 centímetros e o brasileiro fala, mas catapultado até pedra voa. Porque o argumento é bem legal, catapultado né? é uma coisa que batia neles e ia um elástico. Não, é tipo, é um elástico, tipo um elástico, assim. Ele ganha velocidade e vai. E aí, se você jogar uma pedra, ela também voa por um determinado tempo, né? E aí eles acham que isso é uma coisa que invalida os Wright Brothers. Mas quando você pega, assim, o 14 bis, por exemplo, e você olha a hélice do 14 bis, que ela é uma vareta com, tipo, uma seda, meio um negócio parecido com um barco ainda. Porque o Santos Dumont já, inclusive, algumas coisas ele trouxe da navegação para aviação. E você olha a hélice que já existia no avião dos Wright Brothers, aí você vê que é muita diferença já nessa época. A deles é mais avançada? A deles já é um aerofólio mesmo. Eles fizeram um dos primeiros túneis de vento para conseguir analisar como é que o vento se portava em cima da asa. E é tudo... Tem muito documento científico disso, sabe? Entendi. Mas a gente não... A maioria das escolas do Brasil não falam dessa parte, como o resto do mundo não fala de Santos Dumont, hoje em dia. Tipo, a França conhece Santos Dumont, tem um memorial de Santos Dumont lá, porque ele foi um pioneiro da aviação. Mas a própria França reconheceu depois, quando viu a máquina dos Flyers, dos Wright Brothers voando em 1908, que, pô, não é possível que os caras começaram a voar com isso agora. Entendi. Entendeu? Eu, inclusive, perguntei para um português outro dia, tem um português que eu sigo no Twitter. Eu falei, pô, como que dá aula aí em Portugal? Quem que é o pioneiro? Cara, Wright Brothers. Ah, é? É. Falei, pô, nem em Portugal, que é o nosso, né, país irmão ali, o Santos Dumont é considerado pioneiro. O que eu sempre falo isso, cara. O que não tira a gente. Merda, né? Não. O que não tira. Ele foi muito mais genial que os Wright Brothers. É mesmo? Eu acho. Pela quantidade de coisa que ele fez? Pela quantidade de engenhosidade que ele tinha, pelo espírito mesmo de... Como o Santos Dumont tinha muito dinheiro, ele podia se dar ao luxo de fazer por tentativa e erro algumas coisas, e ele realmente foi muito inventivo na época. Quando ele chegou no Demoiselle, que é o primeiro avião prático mesmo, foi do Santos Dumont, ele falou, ele liberou os planos, é como se fosse um código aberto. Código aberto. Tá aqui, ó. Quem quiser construir avião. De dinheiro, né? E os brothers escondiam tudo, porque eles precisavam de dinheiro. Mas o que eu acho estranho no 14 bis é que o bico, a traseira é pra frente, né? Você sabe por que era o contrário do que a gente tem hoje? Parece que ele voava ao contrário, né? Parece que tá voando de ré, né? Por quê, cara? Eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que, tipo, quando você não sabe nada, você tá criando um negócio, né? E ele fala, pô, eu tô aqui em cima da asa e eu quero ir pra lá, então vou botar o meu negócio de levantar o nariz lá na frente. Isso se chama canard. Tem alguns aviões que possuem canard. Canard, é verdade? Que é assim, hoje ao contrário? É o contrário. Que doideira. É que nem quando você vê uns carros muito esportivos também, né? Que não sei se você já viu esses carros muito de velocidade assim, aqueles dragster. O cockpit fica no meio do carro. O cara fica no meio, né? O carro ele espalha pro lado assim, né? É muito doido, cara. Precisa resolver aerodinâmica, centro de gravidade. Ó, o Santos Dumont, por exemplo, ele não conseguia ainda com 14 bis definir os eixos de controle de um avião. Assim, eram alavancas? O que eram? Era uma alavanca. Ele tinha um volante que eu não lembro o que o volante mexia. E aí eu não vou falar porque eu posso falar merda. Mas eu sei que o aileron, que é o que faz a asa inclinar assim,
eram cordas que ele amarrava no ombro. Então, o movimento de ombro dele fazia uma asa ir para lá ou para cá, e tinha o volante. E o pedal, no pé, eu não sei se ele tinha alguma coisa. Os Wright Brothers já tinham eles foram os primeiros a identificar que o avião precisaria se mover em 3 eixos para poder ser controlável no céu. Então isso também é um negócio que a pessoa tira dos Wright Brothers, mas foi eles que desenvolveram isso. 3 eixos seria o quê? O lateral, assim, de mexer as asas, o longitudinal, nariz para cima e nariz para baixo, e o nariz para esquerda e para direita. O que faltava no Santos Dumont era qual desses? O Santos Dumont, ele tinha pitch e ele tinha roll, ele não tinha yaw, que é o nariz para lá ou para cá. E como que ele fazia fazer curva? Ele até tentava mexer lá o negócio do nariz, mas era meio incontrolável o 14 bis. Ah, é? Mas ele fez a curva, ele contornou. Não. Quem contornou foi o dirigível. O 14 bis ele decolou, voou, se eu não me engano, 160 metros. Ah, é? O primeiro voo acho que foi menos que isso. Pô, não sabia. Ele decolou e pousou logo na frente. Achei que ele tinha contornado a Torre Eiffel. Não, a Torre Eiffel ele contornou com o dirigível. Aí ele foi lá e voltou. Isso foi bem antes. Foi bem antes. Uns anos antes. Que também foi um feito, ou não? Esse foi o maior feito, assim, da história. E, pô, ele tinha que ser tão relembrado por isso, sabia? O pessoal só fala do 14 bis, mas a parte do dirigível do Santos Dumont foi... E do relógio também não foi ele que... Falaram que não foi ele que criou o relógio de pulso, né? Não, pelo que eu sei da história, existia o relógio feminino de pulso. E o masculino era aquele de bolso. Isso, era o do bolsinho que ficava aqui. Só que, como ele precisava usar os 2 braços, mão ali pra voar, ele pediu pro Cartier, que era amigo dele. Aliás, olha o círculo de amigos do Santos Dumont. O cara era amigo do Cartier, o Cartier, né? E pediu pro Cartier fazer um daquele tipo que ele pudesse usar no braço. E aí surgiu o relógio de pulso. E como ele era extremamente famoso, era trending, né? Por que o Santos Dumont tá usando? Que era um igual. No Twitter da época, todo mundo comentando assim. Ele ia pra hashtag, ia pro Trending Topics lá. E aí todo mundo começou a querer um relógio igual ao do Santos Dumont. E tem um modelo Cartier Santos Dumont. É mesmo? Até hoje. Olha só. Que custa umas fortunas aí. Ele era amigo da Princesa Isabel, cara. Caramba. Ele tinha amigos... Princesa Isabel já era velha naquela época, né? Porque ela foi exilada, né? Quando ela saiu do Brasil, foi exilada lá na Europa. E se eu não me engano, ela foi pra França. E aí ela... Mas a Princesa Isabel morre quando? Ela... Aí tem que ver a Wikipédia, cara. O Santos Dumont, é que eu não tô sabendo... Que é o 14 bis é de... 1906 ele voou 14 bis. Ela conheceu... Isabel, ela conheceu ele ali por volta de... Ela já era velha, então. 1890 e pouco. Tá. Que é quando ele começou a cair muito com balão. Porque ele ia voar e acontecia acidente. Ele caiu umas 5, 6 vezes e sobreviveu todas. Tem inclusive uma foto interessante de um dirigível que ele estava testando, que bate num prédio assim, ele fica pendurado no prédio dirigível, aí vão resgatar ele lá em cima. Ele era tipo Tom Cruise também, fala, Lene. A Princesa Isabel, ela nasceu em 1846 e morreu em 1921. 1921. Aí ela deu ela usava uma santinha, assim, de amuleto, e deu de presente pro Santos Dumont, falou pra te proteger. E todos os acidentes que ele sofreu, ele nunca chegou a se machucar.